Sabe aquele tipo de noite em São Paulo que parece que a cidade inteira resolveu respirar fundo? Uma noite fria, úmida, depois de um dia de trabalho pesado, onde o silêncio começa a ganhar espaço nos becos e praças que durante o dia são um formigueiro de gente. É nesse cenário que a nossa história começa, e ela começa com um homem buscando exatamente isso: silêncio. Mas não um homem qualquer. Imagina a cena: Cristiano Ronaldo, o CR7, o robô, a máquina de fazer gols, tá aqui, em São Paulo. Ele tinha vindo para um evento privado, coisa de patrocinador, um negócio rápido, sem alarde. Mas depois que tudo acabou, a equipe foi embora, os compromissos terminaram. Ele ficou. Sentiu uma vontade estranha de não pegar o primeiro voo de volta, uma vontade de ser só o Cristiano, sem o Ronaldo. Então ele faz uma coisa que pouca gente no nível dele teria coragem de fazer. Coloca um moletom cinza com capuz, um boné preto bem enfiado na cabeça, calça jeans, tênis. Nenhuma marca aparente, nenhuma joia, nada. Ele se olha no espelho do quarto do hotel e por um instante quase não se reconhece. Era só mais um rosto na multidão. E era exatamente isso que ele queria. Ele queria se perder. Ele sai do hotel pela porta dos fundos, dispensa os seguranças, diz que vai dar uma volta, respirar. Os caras ficam tensos, mas ele insiste. Eu preciso disso. Fiquem tranquilos. E ele vai. Caminhando sem rumo pelas ruas de um bairro nobre, mas que, como toda São Paulo, tem suas misturas. Um quarteirão de luxo, outro de simplicidade. E ele vai andando, sentindo o ar gelado no rosto, as mãos no bolso do moletom. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém olha para ele. Ninguém pede foto. Ninguém grita o nome dele. Ele é invisível. E cara, para ele, aquilo era um luxo que dinheiro nenhum no mundo podia comprar. Ele caminha por uns 20 minutos, até que chega numa pracinha. Uma daquelas praças de bairro, simples. Um parquinho de ferro meio enferrujado, umas árvores antigas, uns bancos de concreto. A iluminação é fraca, amarelada. Um lugar esquecido no meio da metrópole, e ele se sente atraído por aquele sossego. Ele precisa sentar, precisa parar e só ser. Ele avista um banco vazio, um pouco mais afastado da rua, e é para lá que ele vai. Mas quando chega mais perto, ele percebe que o banco não está totalmente vazio. Num canto, encolhido debaixo de um cobertor velho, surrado, cinzento como a noite, tem uma figura. Um homem. Um morador de rua, dormindo ou tentando se proteger do frio. O primeiro instinto de qualquer um, talvez até o dele, seria recuar, procurar outro banco, manter a distância. É o que a gente aprende a fazer, né? A gente aprende a desviar o olhar. Mas Cristiano não faz isso. Algo dentro dele o impede. Talvez fosse a busca por algo real, algo que não fosse o mundo artificial de fama e dinheiro em que ele vivia. Ele olha para o homem encolhido e depois olha para o espaço vazio ao lado dele. É um banco grande, cabe os dois, e sem pensar muito, ele toma uma decisão que vai mudar tudo. Ele se aproxima devagar, sem fazer barulho, e senta na outra ponta do banco, em silêncio. O capuz ainda na cabeça, o olhar perdido na paisagem urbana. Ele não olha para o homem, não quer invadir, não quer assustar, ele só fica ali, dividindo o mesmo pedaço de concreto frio com um desconhecido, um dos homens mais ricos e famosos do mundo, e um homem que provavelmente não tinha nada, lado a lado, separados por 1 metro de distância e um abismo de realidades. O homem deitado nem se mexe, parece não ter notado a presença nova, e Cristiano fica ali. 10 minutos. 15. O tempo passa devagar. Ele só ouve os sons da cidade ao longe, um cachorro latindo, uma sirene distante, e a respiração pesada do homem ao lado. De longe, uma câmera de segurança de um prédio próximo registra aquela cena improvável. Uma imagem granulada, em preto e branco. 2 vultos num banco de praça. Ninguém que olhasse aquela imagem naquele momento saberia a história que estava prestes a nascer ali. Ninguém entenderia que aquele não era só um banco. Era o ponto de encontro de 2 mundos que nunca deveriam se cruzar. E tudo o que existia entre eles, por enquanto, era o silêncio. Um silêncio pesado, frio, mas que carregava uma pergunta no ar.
O que acontece quando uma vida de excessos encontra uma vida de ausências? A resposta estava para começar. Ia ser muito mais forte do que ele jamais poderia imaginar. Aquele silêncio na praça era estranho. Não era um silêncio de paz, era um silêncio de espera. Cristiano continuava lá, imóvel, quase como se tivesse medo de que um movimento em falso pudesse quebrar o encanto daquele momento de anonimato. Ele olhava para as próprias mãos, depois para a ponta dos tênis, tentando organizar os pensamentos. O que ele estava fazendo ali? Por que sentou naquele banco? Ele não tinha resposta. Era só um sentimento. Uma intuição. Foi então que o silêncio foi quebrado. Não por um barulho da rua, mas por um som que veio do lado dele. Uma tosse. Uma tosse seca, profunda, que parecia rasgar o peito de dentro para fora. O homem encolhido no cobertor se mexeu, se sentou com dificuldade, ainda meio coberto, e continuou tossindo, uma crise que não passava. Cristiano se virou, e pela primeira vez ele viu o rosto do homem, um rosto cansado, marcado pelo tempo, pela vida dura. Barba por fazer, cabelos grisalhos e bagunçados. Os olhos, mesmo na penumbra, pareciam carregar um oceano de histórias. O homem, depois de um tempo, conseguiu controlar a tosse. Ele respirou fundo, um som áspero, e então ele notou que tinha companhia. Ele olhou para Cristiano, sem curiosidade, sem surpresa. Era só um olhar de quem está acostumado a não ser visto. Ele deu um aceno de cabeça quase imperceptível e falou, com uma voz rouca, gasta. Noite fria, né, chefe? Cristiano foi pego de surpresa. Não esperava que ele falasse. Ele acenou de volta, ajeitando o boné. Fria, muito fria. O homem se ajeitou no banco. Ele não parecia querer nada. Não pediu dinheiro, não pediu comida. Ele só começou a falar, como se estivesse falando sozinho, mas agora tinha alguém para ouvir. Eu gosto do frio. O frio espanta as pessoas. A rua fica mais quieta. O problema é que o frio entra nos ossos, e aí a saudade aperta mais forte. Cristiano não disse nada. Ele só ouvia. Era estranho. Ele estava acostumado a ser o centro das atenções, a ter todas as respostas, a liderar. Ali, ele era só um ouvinte, e ele sentiu que era isso que deveria ser. O homem continuou, o olhar perdido. Sabe, moço, eu já tive casa, já tive família, mulher, filho, uma vida boa, mas a gente faz umas burradas, né? A gente acha que é mais forte que o mundo, que pode beber mais um copo, que pode faltar mais um dia no trabalho, e quando a gente vê, a gente não tem mais nada, só a lembrança. O homem se chamava Zeca. Cristiano não perguntou, ele mesmo disse. E Zeca continuou a desenrolar o fio da sua vida ali, naquele banco frio, para um completo estranho. Ele falou da esposa, que cansou de esperar ele mudar, falou do emprego que perdeu, e falou do filho, e foi aí que a voz dele embargou. Meu moleque, eu não vejo ele faz uns 15 anos. A última vez que eu o vi, ele era um guri. Tinha uns 7 anos. Olhava para mim como se eu fosse um herói. E eu era só um covarde. Um dia eu saí de casa para comprar pão e nunca mais voltei. Vergonha, sabe? Vergonha de não ser o herói que ele achava que eu era. Cristiano engoliu em seco. Aquela dor era palpável. Ele sentiu um nó na garganta. Zeca continuou, com uma lágrima silenciosa escorrendo pelo rosto marcado. Eu só queria ter a chance de encontrar ele de novo, não para pedir para voltar, nem para pedir perdão, porque acho que não mereço, mas só para ele saber que eu nunca esqueci, para ele saber que o pai dele, mesmo sendo esse traste aqui, amou ele todos os dias. Zeca fez uma pausa, respirou fundo e olhou para Cristiano. Às vezes, moço, eu só queria que alguém me escutasse, sem me julgar, sem sentir pena, só escutar. Aquela frase bateu em Cristiano como um soco no estômago. Só queria que alguém me escutasse sem me julgar. No mundo dele, todo mundo o escutava, mas todo mundo o julgava. Cada passe, cada chute, cada entrevista. Ele era julgado o tempo todo. E ali, um homem que não tinha nada, só pedia a coisa mais básica do mundo: ser ouvido. Nesse momento, Zeca teve outra crise de tosse, dessa vez mais forte. Ele se curvou, com falta de ar. Cristiano, sem pensar 2 vezes, se levantou. Calma, fica aqui, eu vou buscar uma água para você.
Ele saiu quase correndo até um quiosque 24 horas que viu na esquina. O atendente, um jovem com fone de ouvido, olhou para Cristiano de cima a baixo. Um cara de moletom, boné, comprando uma garrafa de água e um sanduíche de pão de forma naquela hora da noite. Estranho. Cristiano pagou em dinheiro, pegou as coisas e voltou. O atendente ficou olhando ele voltar para a praça e entregar a água e o sanduíche para o morador de rua. O jovem franziu a testa. Que cara esquisito, deve ter pensado. Mas não deu muita bola. Cristiano entregou as coisas para o Zeca. O homem olhou para o sanduíche, depois para a água e depois para Cristiano com os olhos marejados. Deus te pague, moço. Fazia tempo que alguém não fazia isso. Ele abriu a água, bebeu um gole longo. A tosse aliviou. Ele segurou o sanduíche com as duas mãos, como se fosse um tesouro. Ele olhou para Cristiano e deu um sorriso cansado. Obrigado, moço. Nenhum famoso pararia aqui para fazer isso. Cristiano sentiu um arrepio. Ele ajeitou o boné de novo, instintivamente. Ele deu um meio sorriso e respondeu baixo, quase num sussurro. Talvez eles deveriam. Ele ainda não tinha revelado quem era, e Zeca nem desconfiava. Para ele, aquele era só um anjo anônimo que apareceu na noite mais fria do ano. Mas a semente da mudança já estava plantada, e a noite estava longe de acabar. Se você já sentiu que o mundo precisava parar um minuto só para te ouvir, se você acredita que escutar o outro sem julgamento é um ato de amor, deixa seu like nesse vídeo. Mostra que a gente tá junto nessa. E fica aqui, porque o que acontece a seguir vai te provar que um simples gesto pode iniciar uma revolução. A conversa entre Cristiano e Zeca continuou, mas agora num ritmo diferente. Zeca comia o sanduíche devagar, saboreando cada pedaço enquanto contava mais histórias da sua vida. Histórias de bicos que fez, de noites que passou em albergues, de amizades que fez e perdeu na rua. E Cristiano ouvia. Ele não dava conselhos. Ele não dizia, vai ficar tudo bem. Ele só ouvia, com uma atenção que ele mesmo não sabia que tinha. Ele estava genuinamente interessado na vida daquele homem. Enquanto isso, do outro lado da rua, num apartamento no terceiro andar de um prédio, uma luz se acendeu. Uma adolescente chamada Júlia, de uns 16 anos, tinha perdido o sono. Ela foi até a janela olhar o movimento, uma mania que ela tinha. A rua estava vazia, a praça escura, mas algo chamou a atenção dela. 2 homens sentados no banco. Um deles, claramente um morador de rua. O outro tinha algo familiar. O jeito de sentar, o porte físico, mesmo com o moletom largo. Ela forçou a vista. Pegou o celular e deu zoom com a câmera. A imagem ficou granulada, ruim. Mas então, o homem no banco se mexeu, ajeitou o boné e a luz do poste pegou um pedaço do seu perfil. O queixo, o nariz. Júlia congelou. O coração dela disparou. Não pode ser, ela murmurou. Ela deu mais um, tirou uma foto. A foto ficou horrível, tremida, escura, mas para quem era fã, era inconfundível. Era ele, Cristiano Ronaldo. As mãos dela tremiam. O que ela fazia? Gritava? Descia correndo? Não. Ela fez o que qualquer adolescente da geração dela faria. Ela abriu o Twitter, postou a foto com a legenda. Gente, eu tô maluca? Ou esse é o Cristiano Ronaldo sentado com um morador de rua aqui na praça perto de casa em SP? A foto tá péssima, eu sei, mas olha o perfil. QE7 no Brasil. Ela postou e ficou olhando para a tela. 1 like, 2, 1 retweet. Alguém comentou. Fake, certeza. Outro. Parece mesmo. Em menos de 5 minutos, a publicação começou a ganhar uma tração absurda. Perfis de fofoca, de futebol, de notícias. Todo mundo começou a compartilhar, a debater. A foto ruim viralizou. O Brasil, de repente, tinha um novo mistério. O que Cristiano Ronaldo estaria fazendo, disfarçado, numa praça de São Paulo, conversando com um morador de rua? Lá no banco, alheio a tudo isso, Cristiano estava imerso na conversa. Zeca, depois de comer, parecia mais disposto. A voz dele estava mais firme. Ele olhou para o céu e suspirou. Sabe, moço, eu perdi tudo. Dinheiro, casa, família.
E não me arrependo da pobreza não, a gente se acostuma a viver com pouco. Mas tem uma coisa que dói mais que o frio, mais que a fome, é a solidão. É você deitar e levantar todo dia e não ter ninguém para dar um bom dia. É sentir que se você sumir amanhã, ninguém vai notar. Zeca virou o rosto e olhou diretamente para Cristiano. Pela primeira vez, o olhar dele não era de um homem que falava do passado, mas de um homem que questionava o presente. E ele fez a pergunta que quebraria as defesas de Cristiano. E você, moço? Você tem medo de ficar sozinho também? A pergunta ecoou na cabeça de Cristiano. Ele? Medo de ficar sozinho? Ele vivia cercado de gente. Família, amigos, equipe, seguranças, milhões de fãs. Ele nunca estava sozinho. Mas, será? Será que no meio daquela multidão toda, ele não se sentia solitário? Será que toda aquela gente estava ali por ele, pelo Cristiano ou pelo CR7? A fama era um escudo, mas também era uma prisão. Uma prisão dourada, cheia de gente, mas onde, talvez, ele estivesse mais sozinho do que Zeca. A pergunta o abalou profundamente. Ele desviou o olhar, sentindo um desconforto que não era do frio. Ele pensou nos filhos, na mãe, nas pessoas que amava, mas também pensou na pressão, na cobrança, no peso de ser quem ele era. E percebeu que sim, ele tinha um medo terrível da solidão. O medo de que, um dia, quando as luzes dos estádios se apagassem, não sobrasse ninguém. Ele não respondeu com palavras, apenas balançou a cabeça, num gesto lento e afirmativo. Zeca pareceu entender. Ele não precisava de uma resposta verbal. Ele viu nos olhos daquele estranho a mesma dor que ele sentia. A dor universal da solidão. E naquele momento, naquele banco, eles não eram mais o famoso e o morador de rua. Eram só dois homens, de mundos diferentes, compartilhando o mesmo medo, o medo de não pertencer a lugar nenhum. A conexão entre eles se tornou real, profunda. Zeca tinha dado a Cristiano algo que ninguém mais podia: um espelho. Um espelho que refletia não a imagem do atleta milionário, mas a alma de um homem que, como qualquer outro, só queria ser visto de verdade. E o que estava por vir ia testar essa conexão de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. A internet já sabia onde eles estavam, e o mundo real estava a caminho. O clima no banco da praça tinha mudado. A pergunta de Zeca sobre a solidão tinha criado um laço invisível entre os dois. Cristiano sentia que aquela noite não era um acaso. Havia um propósito ali, algo que ele ainda não entendia, mas sentia em cada fibra do seu corpo. Ele se sentia mais humano do que em anos. Zeca, sentindo que tinha encontrado um ouvinte raro, alguém que não o julgava, decidiu compartilhar sua dor mais profunda. A dor que ele carregava como uma âncora no peito há 15 anos. O nome do meu filho? Ele começou, a voz falhando um pouco. Eu dei o nome para ele. Minha ex-mulher queria um nome comum, mas eu insisti. Eu era fã de um jogador na época, um cara que parecia que ia conquistar o mundo. Eu queria que meu filho tivesse essa força no nome. Cristiano franziu a testa, curioso. Que jogador seria esse? Um brasileiro, talvez? Zeca continuou, com o olhar fixo num ponto invisível. Eu escolhi o nome dele com todo o carinho, Mateus, porque eu sempre gostei desse nome. E o sobrenome era o da mãe, claro, Santos. E eu pedi para colocar um outro nome no meio, um nome para dar sorte. Ele fez uma pausa, respirou fundo, como se precisasse de coragem para dizer o nome em voz alta. O nome completo dele é Mateus dos Santos Ronaldo. O mundo parou. Para Cristiano, o som dos carros, a sirene distante, o vento, tudo desapareceu. A única coisa que ele ouvia era aquele nome ecoando na sua mente. Mateus dos Santos Ronaldo. Ele sentiu um gelo subir pela espinha. O corpo dele inteiro ficou rígido. Não podia ser. Era coincidência demais. Uma coincidência impossível. Ele olhou para Zeca, que agora chorava baixinho, de cabeça baixa, perdido na própria dor. A mente de Cristiano trabalhava a 1000 por hora. Ele começou a juntar as peças. Ele tinha um primo distante, no Brasil. Um primo que ele conheceu pouco, em algumas visitas da família. Ele lembrava das histórias que sua mãe contava. A história de uma prima que se casou, teve um filho, e o marido
O marido tinha sumido, desaparecido. A família procurou por um tempo, mas depois de anos, deram ele como morto. A esposa refez a vida. E o filho cresceu sem pai. O nome do menino era Mateus. O coração de Cristiano batia descompassado. Ele não conseguia acreditar. Ele que tinha vindo para São Paulo para um evento aleatório. Ele que decidiu caminhar sozinho por uma rua que nunca tinha visto. Ele que escolheu sentar naquele banco específico, ao lado daquele homem específico. Ele levou a mão ao rosto, trêmulo, e então, lentamente, ele tirou o boné. Depois, abaixou o capuz. A luz amarelada do poste iluminou seu rosto por completo, um dos rostos mais conhecidos do planeta. Zeca, ao ver o movimento, levantou a cabeça. E seus olhos encontraram os de Cristiano. Ele piscou. 1, 2 vezes. A mente dele tentou processar a imagem. Era impossível. Aquele rosto. Ele via na TV, nos jornais. Era o rosto do ídolo que deu o nome ao seu filho. A boca de Zeca se abriu, mas nenhum som saiu. Ele estava em choque. Cristiano se inclinou um pouco para a frente. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma emoção que ele não conseguia controlar. Zeca... Ele começou engolindo em seco. O seu filho, Mateus, ele é meu primo. Eu conheço a história. A sua família, a minha família. Eles achavam que você estava morto. O choque no rosto de Zeca se transformou em puro desespero e confusão. Ele começou a tremer incontrolavelmente. Ele se levantou do banco, cambaleando, como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. As lágrimas agora corriam livremente pelo seu rosto. Não eram mais lágrimas de saudade. Eram lágrimas de espanto, de dor, de uma esperança aterrorizante. Não pode ser. Você... Como? Ele olhava para Cristiano, depois para as próprias mãos, depois para o céu. Ele estava completamente desorientado. A realidade tinha se rasgado na sua frente. Cristiano se levantou também e se aproximou dele com cuidado. Ele colocou a mão no ombro de Zeca, uma mão firme, para dar apoio. Calma, Zeca! Calma! Respira! Eu tô aqui! A voz de Cristiano era suave, tentando acalmar o homem em pânico. Ele olhou bem nos olhos de Zeca, que estavam arregalados de pavor e incredulidade. E então, ele fez a promessa que selaria o destino daquela noite e de suas vidas. Você vai ver o seu filho de novo. Eu te prometo. Você vai ver o Mateus. Zeca não conseguiu responder. Ele apenas desabou em prantos, um choro convulso, um choro que parecia carregar 15 anos de silêncio, de culpa e de saudade. Cristiano o abraçou. Ali, no meio daquela praça esquecida, sob a luz fraca de um poste, o maior jogador de futebol do mundo abraçava seu parente perdido, um homem que a vida tinha jogado na rua. Era uma cena que roteirista nenhum teria coragem de escrever. Mas estava acontecendo. E do outro lado da cidade, a foto da adolescente já tinha virado o assunto mais comentado do país. O mundo estava vindo na direção deles. E eles não tinham a menor ideia. Essa história está mexendo com você? Se você acredita que o destino tem formas misteriosas de conectar as pessoas e que nunca é tarde para um reencontro, se inscreve aqui no canal. A gente precisa falar sobre esperança. E o que vem a seguir é sobre o caos que a esperança pode causar antes de trazer a paz. Fica comigo. O abraço entre Cristiano e Zeca durou o que pareceu uma eternidade. Era um abraço que tentava juntar os cacos de duas vidas quebradas, mas o mundo lá fora não espera a poeira assentar. A internet é um rastilho de pólvora. A foto de Júlia, a adolescente, já não era mais uma suspeita. Alguém com uma câmera melhor, de um prédio vizinho, tinha tirado uma foto mais nítida e confirmou. Era Cristiano Ronaldo. A notícia explodiu. Não era mais parece que é o CR7. É o CR7. Canais de TV interromperam sua programação. Portais de notícia colocaram a matéria na capa. Exclusivo. Cristiano Ronaldo é encontrado em Praça de São Paulo, abraçado a um morador de rua. O endereço da praça vazou em minutos. E o caos começou. O primeiro a chegar foi um carro de um site de fofocas. Depois, uma van de uma emissora de TV cantando pneu. Em menos de 10 minutos,
A pracinha silenciosa e esquecida virou o centro do universo midiático brasileiro. Luzes de câmera ofuscantes, microfones sendo empurrados, repórteres gritando perguntas. Cristiano, o que você está fazendo aqui? Quem é esse homem? É uma ação de marketing? Zeca, que ainda estava frágil e em choque, entrou em pânico. Ele nunca tinha visto tanta gente, tanta luz, tanto barulho na vida. O instinto dele foi o de sempre: fugir. Ele se soltou de Cristiano, os olhos arregalados de pavor. Ele achou que era a polícia, que iam prendê-lo por vadiagem. Ele tentou correr, se esconder. Mas Cristiano foi mais rápido. Ele segurou Zeca pelo braço, não com força, mas com firmeza. Calma, Zeca. Fica perto de mim, ninguém vai te machucar. E então, ele se virou para a multidão de repórteres e curiosos que se formava. E pela primeira vez naquela noite, o Cristiano jogador, o líder, o capitão, apareceu. Seus seguranças, que tinham sido alertados pelo hotel, chegaram correndo, tentando criar um perímetro. Eles tentaram tirar Zeca de perto, mas Cristiano gritou: "Nele ninguém toca, ele tá comigo!" A ordem foi tão firme que os seguranças pararam confusos. Cristiano protegeu Zeca com o próprio corpo, colocando-o atrás de si. Ele encarou as câmeras. O rosto dele não era de alegria, não era de marketing, era de fúria, uma fúria fria, controlada. Ele pegou o microfone de um repórter que estava mais perto e sua voz soou alta e clara por cima do barulho. "Vocês todos, olhem o que vocês estão fazendo!" Ele fez uma pausa e o silêncio se instalou por um segundo. Por uma noite eu quis ser anônimo, e por uma noite eu encontrei um homem, um ser humano, com uma história, com dor, com saudade. Ele olhou para a multidão, um por um. Mas vocês não chegaram aqui e viram um homem, vocês viram uma manchete, vocês viram uma oportunidade, vocês não se importam com ele. Ele apontou para Zeca, que tremia atrás dele. Vocês só se importam com o furo de reportagem. A dignidade dele não é entretenimento para a audiência de vocês. A fala foi transmitida ao vivo, viralizou instantaneamente. Nas redes sociais, as pessoas estavam chocadas. A fúria de Cristiano era justa, era real. Ele não estava atuando, ele estava defendendo um homem que o mundo sempre ignorou. Com a ajuda dos seguranças, ele conseguiu levar Zeca para um carro que chegou rápido. Eles entraram no veículo sob uma chuva de flashes e perguntas. Dentro do carro, Zeca continuava tremendo, assustado. Cristiano só segurou a mão dele e disse: "Acabou. O pior já passou. Agora vamos consertar as coisas." Ele levou Zeca para o hotel, deu um quarto para ele, roupas limpas, comida. Ligou para sua equipe e explicou a situação. A missão era clara: encontrar Mateus, o filho de Zeca, o mais rápido possível. Com os recursos de Cristiano Ronaldo, isso não foi difícil. Em poucas horas, eles tinham o endereço e o telefone de Mateus, que morava na periferia de São Paulo. Ele era um jovem trabalhador, de 22 anos, que tinha sido criado pela mãe e pelo padrasto. Cristiano respirou fundo. Era a hora. Ele mesmo decidiu ligar. Um assistente fez o primeiro contato, explicou a situação de forma delicada e passou o telefone para Cristiano. Do outro lado da linha, a voz de Mateus era desconfiada. "Alô? Quem tá falando?" "Mateus, aqui é o Cristiano Ronaldo. Eu sei que parece loucura, mas eu preciso que você me escute." Houve um silêncio. Mateus provavelmente achou que era trote. "É sério isso? Se for brincadeira, não tem graça." "Não é brincadeira. Eu estou com uma pessoa... Eu encontrei seu pai, Mateus, o Zeca." Outro silêncio, mais longo, mais pesado. E então, a voz de Mateus voltou, mas diferente. Fria, dura como pedra. "Esse homem não é meu pai. Meu pai é quem me criou. Esse cara aí, ele me abandonou. Para mim, ele morreu há 15 anos. O golpe foi duro." Cristiano tentou argumentar. "Mateus, ele se arrepende. Ele te ama. Ele só quer uma chance de te ver, de conversar." A resposta de Mateus foi cortante. "Eu não quero vê-lo. Eu não quero ouvir nada. Ele escolheu o caminho dele e eu escolhi o meu. Não existe perdão para abandono. Por favor, não me liguem mais." E desligou. O tu
do telefone mudo ecoou no quarto de hotel luxuoso. Cristiano ficou olhando para o aparelho, chocado. A esperança que ele tinha acendido com tanta força tinha acabado de se chocar contra um muro de mágoa e ressentimento. Ele foi até o quarto onde Zeca estava. O homem tinha tomado um banho, estava com roupas limpas e olhava pela janela a cidade iluminada, com um brilho de esperança nos olhos. Ele se virou para Cristiano com um sorriso. E então, conseguiu falar com ele? Cristiano não soube mentir. Ele apenas baixou a cabeça e o silêncio dele deu a resposta. O sorriso de Zeca desapareceu. A esperança se esvaiu de seus olhos como areia por entre os dedos. E ele desabou na cama, o rosto entre as mãos, soluçando. A noite que tinha trazido o reencontro mais improvável da sua vida, agora trazia a dor da rejeição mais profunda que um pai poderia sentir. O obstáculo agora não era a distância. Era o tempo. E o perdão. E isso nem todo o dinheiro do mundo podia comprar. Os dias que se seguiram foram estranhos e silenciosos. Zeca continuou hospedado no hotel, sob os cuidados da equipe de Cristiano. Ele mal saía do quarto. A notícia da rejeição do filho o tinha quebrado de uma forma que nem 15 anos na rua conseguiram. A esperança, quando aparece e depois é arrancada, dói mais do que a ausência dela. Ele passava horas sentado na poltrona, olhando para o nada. Aquele brilho nos olhos que Cristiano tinha visto na praça tinha sumido. Cristiano, por sua vez, não desistiu. Ele se sentia responsável. Aquela história tinha se tornado a sua história. Ele ligou para o seu instituto, uma organização que ele mantinha de forma discreta para ajudar jovens carentes através do esporte. Ele usou a estrutura do lugar, em São Paulo, como base de operações. Pediu para sua equipe, psicólogos, assistentes sociais, que tentassem uma aproximação com o Mateus, mas de forma sutil, sem pressão. Enquanto isso, a mídia continuava em polvorosa. A fala de Cristiano na praça tinha iniciado um debate nacional sobre a forma como a sociedade trata a população de rua e como a imprensa busca o sensacionalismo acima da dignidade humana. Ele era elogiado por uns, criticado por outros que achavam que era tudo marketing. Mas ele não se importava. Ele se manteve em silêncio, não deu entrevistas. Seu único foco era resolver aquela situação. Ele disse a um assessor: "Não adianta eu ter feito aquele discurso todo se eu não conseguir ajudar o Zeca de verdade. Palavras sem ação não valem nada." Depois de alguns dias de tentativas frustradas, a psicóloga do instituto conseguiu conversar com Mateus. Ela não falou do pai. Falou sobre a vida dele, sobre o trabalho, sobre os sonhos dele. E ele se abriu. Disse que trabalhava duro para ajudar em casa, que sonhava em fazer um curso técnico, que se sentia sobrecarregado. E no meio da conversa, ele tocou no assunto. "Eu sei por que vocês estão aqui. É por causa daquele homem." A psicóloga apenas ouviu, e ele desabafou. Falou da raiva, da mágoa, do sentimento de ter sido trocado pela bebida. Falou das noites que passou esperando o pai voltar, e chorou. Pela primeira vez, ele não demonstrou só raiva, demonstrou dor. A psicóloga disse a Cristiano: "A raiva dele é só uma casca. Por baixo, tem um menino de 7 anos esperando o pai voltar para casa." Cristiano então teve uma ideia. Ele pediu para levarem Zeca até a sede do seu instituto, um lugar simples, acolhedor, e pediu para a psicóloga fazer um último convite a Mateus. "Venha conhecer nosso projeto, sem compromisso, só para ver o trabalho que a gente faz." E para surpresa de todos, Mateus aceitou. O dia chegou. Zeca estava sentado numa sala de espera do instituto, olhando para as próprias mãos, nervoso. Ele não sabia que Mateus poderia aparecer. Ele achava que estava ali só para conversar com a equipe. E então, a porta se abriu. Mateus entrou. Ele parou na porta e olhou ao redor. Seus olhos encontraram os de Zeca. O tempo parou. Os dois ficaram se encarando, em silêncio. Zeca se levantou, trêmulo. Mateus continuou parado, o rosto uma máscara de emoções conflitantes. Raiva, curiosidade, dor, saudade. Depois de um longo minuto, Mateus caminhou lentamente até o pai. Ele parou na frente dele. Eles eram quase da mesma altura. O filho olhou bem nos olhos do pai. A voz de Mateus saiu baixa, mas firme. "A última vez que eu te vi, eu tinha 7 anos. Ele disse, a voz embargada.
Eu não quero ouvir desculpas. Eu não quero promessas. Mas eu quero entender. Ouvir aquilo foi tudo para Zeca. Eu quero entender. Não era perdão, não era um abraço, mas era uma porta, uma pequena fresta numa porta que esteve trancada por 15 anos. Cristiano, que assistia a cena de longe com o coração na mão, sentiu que seu papel ali tinha terminado. Aquele momento era só dos dois. Ele fez um sinal para a equipe e, em silêncio, todos saíram da sala. A câmera, em nossa história, se afastaria lentamente, focando no rosto de Zeca. Um rosto onde, pela primeira vez em muitos dias, uma lágrima de esperança verdadeira começava a escorrer. Algumas horas depois, Cristiano fez uma única postagem em seu Instagram. Não era uma foto dele com um troféu, nem num carro de luxo. Era uma foto tirada com seu celular, dele e de Zeca, sentados naquele mesmo banco de praça, no dia seguinte ao encontro. Os dois sorrindo, um sorriso tímido, cansado, mas real. E a legenda dizia apenas: às vezes, o que muda uma vida não é um gol, é só sentar e ouvir. Respeito é o mínimo. A postagem quebrou a internet. A frase, respeito é o mínimo, virou um movimento. Pessoas começaram a usar a hashtag para contar suas próprias histórias de superação, de encontros, de perdão. A história de Cristiano e Zeca não era mais sobre eles. Era sobre todos nós, sobre a nossa capacidade de enxergar o outro, de ouvir, de dar uma segunda chance. E aqui, no final dessa jornada, fica a lição. Não precisamos ser Cristiano Ronaldo para mudar a vida de alguém. Às vezes, tudo o que a gente precisa fazer é sentar ao lado de quem precisa, oferecer um ouvido, um ombro, um pouco do nosso tempo. Às vezes, o maior ato de humanidade é simplesmente estar presente. E você? Se essa história te tocou, se você acredita que todo ser humano merece ser ouvido, que todo mundo tem uma história que vale a pena conhecer, então faça essa mensagem chegar mais longe. Compartilhe esse vídeo. E mais do que isso, deixe seu comentário aqui embaixo, escreva com força, com vontade. E aí, gente, vamos respirar fundo um pouco? Porque depois de uma história como essa, a gente precisa de um minuto para deixar tudo assentar. A gente passeou por uma montanha-russa de emoções. A gente sentiu o frio daquela praça, a angústia do Zeca, a fúria e a compaixão do Cristiano. E agora que o silêncio volta, fica a pergunta: e daí? O que a gente faz com isso? Porque essa história, embora seja uma ficção que criamos aqui, toca em verdades que são muito, muito reais. E as lições que ela deixa, essas, meus amigos, são para a vida toda. A primeira coisa que essa jornada me ensina é sobre o poder de parar. A gente vive numa velocidade alucinante. A gente acorda com o despertador, engole o café, corre para o trabalho, responde mensagem, olha o feed, resolve problema e quando vê, o dia acabou. A gente não para. E por não parar, a gente não enxerga, a gente não ouve. O Cristiano Ronaldo da nossa história, o homem que tinha o mundo aos seus pés, só começou a mudar quando fez a coisa mais simples e ao mesmo tempo mais revolucionária de todas. Ele parou, ele sentou e ele ficou em silêncio. Naquele banco de praça, ele não estava procurando uma manchete, ele estava procurando a si mesmo. E ao fazer isso, ao se permitir ser vulnerável, ele abriu espaço para que o outro existisse. E essa é a primeira grande lição para nós. A escuta verdadeira só nasce no silêncio. Não no silêncio da boca, mas no silêncio da alma. É quando a gente cala os nossos próprios julgamentos, as nossas próprias pressuposições, que a gente consegue, de fato, ouvir a história do outro. Quantas vezes a gente conversa com alguém já pensando no que vai responder? Quantas vezes a gente olha para uma pessoa e, em 3 segundos, já colocou ela numa caixinha, com um rótulo? Ah, esse aí é isso, aquela ali é aquilo. A gente faz isso o tempo todo. A história nos convida a quebrar essas caixinhas, a simplesmente sentar e ouvir, sem agenda, sem pressa. O segundo aprendizado para mim é sobre despir os uniformes. O Cristiano tirou o uniforme de CR7, a armadura de celebridade, e virou só o Cristiano. E foi só aí que ele pôde ver o Zeca não como o morador de rua, mas como o Zeca. Um homem com uma história, com um nome, com uma dor. E isso vale para tudo na nossa vida. A gente se relaciona com uniformes o tempo todo. A gente vê o chefe, não a pessoa por trás da função. A gente vê o caixa do supermercado, não o ser humano que está ali há 8 horas em pé. A gente vê o parente chato, não a pessoa que talvez esteja se sentindo sozinha.
Essa história é um convite para que a gente tente enxergar além dos uniformes que a sociedade e nós mesmos colocamos nas pessoas. E principalmente para que a gente tenha a coragem de tirar os nossos próprios uniformes de vez em quando, de admitir nossos medos, nossas fraquezas, nossa solidão. Foi a pergunta do Zeca sobre a solidão que quebrou a armadura do cristiano, porque a dor, a vulnerabilidade, é a linguagem universal que conecta todos os seres humanos, não importa a conta bancária. No fundo, todo mundo só quer ser visto de verdade. E isso me leva ao terceiro ponto, que talvez seja o coração de tudo. A dignidade não é um luxo. Quando o cristiano explode com a imprensa e grita que a dignidade dele não é entretenimento, ele está verbalizando uma das maiores verdades da nossa existência. Dignidade não é algo que você compra. Não é algo que você ganha quando fica famoso. Dignidade é a base. É o direito inegociável de todo e qualquer ser humano. Respeito é o mínimo, não é só uma frase de efeito bonita. É uma filosofia de vida. Na prática, no nosso dia a dia, isso significa o quê? Significa dar bom dia, olhando nos olhos da pessoa que limpa o seu prédio. Significa ter paciência com o idoso que demora mais na fila do banco. Significa não compartilhar uma fofoca que humilha alguém na internet. Significa entender que a pessoa que te serve um café tem uma vida tão complexa, com sonhos e medos, quanto a sua. Respeito é o mínimo. É o chão sobre o qual qualquer relação saudável, qualquer sociedade justa, precisa ser construída. E a nossa história mostra que defender a dignidade do outro, às vezes, exige de nós uma fúria justa. Uma coragem de dizer, não, isso não está certo, com ele, não. Por fim, a lição mais poderosa para mim é que a verdadeira compaixão se transforma em ação. Não adianta nada sentir pena, se emocionar com uma história e depois virar a página e continuar a vida como se nada tivesse acontecido. O cristiano da nossa história sentiu a dor do Zeca, e o que ele fez? Ele agiu. Ele usou o que tinha, seus recursos, sua influência, sua voz, para tentar reparar uma injustiça. Ele não resolveu o problema do mundo, mas ele mudou o mundo daquele homem, e depois, o mundo de tantos outros. A gente não precisa ser um bilionário para fazer isso. A nossa ação pode ser pequena, mas o impacto pode ser gigante na vida de alguém. Ação é comprar o sanduíche. Ação é fazer a ligação. Ação é indicar alguém para um emprego. Ação é visitar um amigo que está passando por um momento difícil. Ação é não desviar o olhar. A gente vive numa cultura que aplaude o discurso, mas a mudança real, a transformação, mora na atitude. Como o próprio cristiano da nossa história percebeu, palavras sem ação não valem nada. Então, no final das contas, essa jornada nos deixa com um mapa para uma vida com mais significado. E os pontos cardeais desse mapa são: pare e escute. Veja o humano, não o uniforme. Defenda a dignidade. E transforme sentimento em ação. Não é fácil, exige esforço, exige sair da nossa zona de conforto, mas como vimos, a recompensa não é um troféu, não é um prêmio. A recompensa é a conexão. É a certeza de que a gente fez a diferença. É saber que, por nossa causa, o mundo de alguém ficou um pouco menos frio, um pouco menos solitário. E que gol vale mais do que isso. A bola está com a gente agora. A história termina, mas a nossa jornada no mundo real continua a cada segundo. E a escolha de como vamos jogar esse jogo é nossa. Se essa reflexão, se essa história tocou o seu coração de alguma forma, se ela fez você pensar, se ela acendeu uma faísca aí dentro, então me ajuda a fazer essa mensagem ir mais longe. Deixa o seu like aqui no vídeo. O seu joinha não é só um número, é um sinal de que você concorda que o mundo precisa de mais empatia. Compartilha. Manda no grupo da família, dos amigos, para aquela pessoa que você sabe que tem um coração bom e que precisa se lembrar do poder que ela tem nas mãos. Vamos espalhar essa corrente do bem. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal. Aqui a gente acredita que histórias mudam pessoas, e pessoas mudam o mundo. Vem com a gente. E agora, o mais importante de tudo. Eu quero que você participe dessa missão. Comenta aqui embaixo, com todas as letras, a frase que guiou toda a nossa história. Vamos inundar a internet com essa verdade. Escreve aí. Respeito é o mínimo.
Vamos fazer barulho. Um barulho de consciência, de amor, de humanidade. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá. Seja a pessoa que senta no banco para ouvir. Um abraço.